Estudiosos da Mediunidade 116. Um trabalho telepresencial de luz e conhecimento em Santo Ângelo, RS. Apresentação. Estimados irmãos e irmãs no ideal espírita, saudamos a todos que se dedicam à sublime tarefa de estudar e vivenciar a mediunidade. Este encontro, sob a égide do grupo de estudos vinculado à Sociedade Espírita Fé e Esperança de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, marca mais uma jornada de aprofundamento e responsabilidade. O estudo. A mediunidade, conforme nos ensina Allan Kardec, é uma faculdade inerente à natureza humana, que exige estudo sério, disciplina moral e profundo respeito às leis divinas. Não é privilégio de poucos, mas um patrimônio que, quando bem compreendido e conduzido, se torna um farol de consolo e esclarecimento. O propósito. O objetivo de nosso grupo é claro: transformar a teoria em prática iluminada, capacitando cada participante a desenvolver sua sensibilidade com discernimento e segurança, alicerçados na moral evangélica e na ciência espírita. A coordenação. Com a dedicação e o zelo de nosso coordenador e facilitador, Marino dos Santos Machado, e o amparo de nossa casa, a Sociedade Espírita Fé e Esperança, seguimos firmes no compromisso de servir. 17ª. Pode os espíritos, por meio de comunicações escritas, inspirar desconfianças infundadas contra certas pessoas e causar dissídios entre amigos? Espíritos perversos e invejosos podem fazer no terreno do mal o que fazem os homens. Por isso é que estes devem estar em guarda. Os espíritos superiores são sempre prudentes e reservados quando têm de censurar. Nada de mal dizem, adverte cautelosamente. Se querem que, no interesse delas, duas pessoas deixem de ver-se, darão causa a incidentes que as separarão de modo todo natural. Uma linguagem própria a semear a discórdia e a desconfiança é sempre obra de mau espírito. Qualquer que seja o nome com que se adorne. Assim, pois, usai de muita circunspecção no acolher o que de mal possa um espírito dizer de um de vós. Sobretudo quando um bom espírito vos tenha falado bem da mesma pessoa, e desconfiai também de vós mesmos e das vossas próprias prevenções. Das comunicações dos espíritos, guardai apenas o que haja de belo, de grande, de racional e o que a vossa consciência aprove. Bom dia aos demais que ainda não tinham. Estou feliz aqui de ver a tela cheia mesmo. O dia ali nós estamos com 12 participantes. Até acertei o quadro aqui que antes estava para aparecer 9, o limite. Então, aumentei para nós nos enxergarmos todos. E temos esse item 17 aqui com assunto bem importante para nós conversar sobre essa colocação aqui. Alguém quer começar a comentar? Marino, posso falar? Coincidentemente, antes do nosso estudo aqui, eu estava estudando, né? Fazendo o meu estudo que eu faço de manhã, e coincidentemente ou não, né? As sincronicidades, como diz Jung, foi justamente nesse item, sabe? E o que eu li, eu até anotei, posso colocar até ali no chat para vocês, eu até anotei o que eu estudei sobre isso, né? E o que foi falado. Que os espíritos perversos e invejosos podem fazer no terreno do mal tudo o que fazem os homens, razão pela qual estes, né, os homens devem estar sempre vigilantes, a importância de nós estarmos vigilantes.
Ou seja, os espíritos perversos e invigilantes não são mais do que os próprios homens perversos e invigilantes. Por isso que eu sempre trago aqui, né, a questão do nosso equilíbrio emocional e do nosso autoconhecimento, que é mais importante do que tudo. A diferença é que uns estão no corpo físico e outros estão fora do corpo físico. Mas como os espíritos estão nos ensinando, nós temos que ser vigilantes. Não quer dizer que os espíritos também no mundo espiritual não têm oportunidade de aprender. Eles também têm oportunidade. Então, as orientações que nós recebemos aqui, eles recebem lá, para que eles também cuidem de ser vigilantes. Mas nós, por nossa vez, temos que evitar a sintonia com espíritos perversos e invejosos. E como é que a gente faz isso? Não sendo perverso e não sendo invejoso. Até eu parei nessa parte, né, e daí até fiquei com um questionamento, que até vou colocar aqui no grupo, daí se alguém quiser comentar, porque me veio o seguinte questionamento, né, ok, a gente sabe que a gente não pode ser invejoso e orgulhoso, né, a gente estuda, a gente lê, a gente tem esse conhecimento, mas e quando a gente identifica esse sentimento? Porque o pior é quando a gente nega o sentimento, né, não é não sentir. No momento que a gente começa a ficar consciente, a gente já não nega mais nada, quando a gente tem coragem de assumir as nossas emoções. Então, assim, eu já me peguei sentindo aquela emoção, aquele sentimento, mas o que que eu vi, assim, depois disso? Ok, eu sinto, eu entendi, né, não sei se eu estou certo ou não, que é também a gente acolher aquele sentimento, e não pensar o mal dele. Porque quando a gente nega, a gente não se envolve na experiência, na emoção, e daí a gente não tem condições de aprender. Quando a gente identifica, mas ao mesmo tempo a gente se acolhe, não é acolher o outro, não é negar que sentiu aquilo do outro, nossa, eu senti isso. Ok, tá tudo bem, né, eu sou humana, eu tô aqui na carne, e eu senti, mas e agora? Ok, por que que eu senti? O que que tá faltando em mim? O que que tá faltando na minha vida que eu posso melhorar? Porque eu também sei que eu tenho condições de ter aquilo, ou de ter aquele sentimento, ou de estar com aquela pessoa pela qual despertou isso, enfim. Eu entendi isso, né? Não sei se seria bem assim, eu acho que vocês podem daí, cada um fazer o comentário aí também de vocês. Obrigada. Antes de alguém comentar, vou retornar aqui na leitura, aqui uma frasezinha aqui, ó, que tem aqui, ó, que nos diz também aqui, ó, desconfiai também de vós mesmos e das vossas próprias prevenções. Então, esse também é um ponto importante que nós temos aqui nessa leitura. Alguém quer comentar sobre a questão ou sobre o comentário da Maristela? Eu vou comentar. Olha, eu vou comentar. O que, na verdade, eu já identifiquei um padrão em mim, assim, eu acho que isso me ajudou, de certa forma, às vezes não é tão simples assim, né? Me ajudou e, ao mesmo tempo, também exige mais vigilância. É que eu sempre fui muito desconfiada, né? Então, assim, aquela coisa de trabalhar a confiança. E não é fácil, porque a gente precisa confiar na gente, confiar nas pessoas para também poder confiar na espiritualidade. Então, é algo que eu tive que trabalhar muito, tipo assim, aprender a confiar em mim para confiar na espiritualidade. Enquanto eu não adquiria essa confiança, eu também não conseguia confiar totalmente. Então, o que eu vi nessa ambiguidade? O desconfiar é muito importante, né? Porque daí tu fica naquele equilíbrio, né? Tipo assim, tô desconfiado, eu sempre tive muito medo do meu ego desestruturado, né? A gente precisa do ego para viver aqui, mas um ego, quando passa por traumas e dores e coisas, ele cria certos mecanismos de defesa. Então, eu sempre fui muito vigilante em relação ao meu ego. Então, eu sempre fui muito desconfiada com ele mesmo. E isso também tem que ter um cuidado, bem como tu falou, Marino, porque daí, às vezes, tu vira teu próprio obsessor. Por quê? Porque se tu não confia em ti nunca, tá sempre desconfiando de ti, também não é saudável, né? Então, assim, encontrar o equilíbrio disso é desafiador, eu acredito.
Porque, né, Marino, bem isso que tu falou, assim, ó, o desconfiar, ok, mas e quando tu desconfia sempre? Daí tu nunca, daí fica as nossas neuroses, né? 99% de nós somos um pouco. Na vida, a diferença entre o remédio e o veneno é só a quantidade. Tudo que for demais faz mal ou de menos, então tudo que for em desequilíbrio. Isso é em tudo. A gente vê que se está qualquer veneno, e ele está vendo a estricnina, que é um dos venenos fortíssimos, ela é usada numa porção certa como remédio. E quantas pessoas que se suicidam usando remédios numa quantidade exagerada, sei lá, incorreta. Então, é isso aí. E a Maristela falou uma coisa que também falando, estava estudando, estava lendo também, estava vendo ontem. Raul Teixeira disse a questão, eu erro porque eu sou humano. Ele disse que ele não aparece, ele sempre viu isso, nunca analisou, e numa palestra que ele estava fazendo, ele disse isso, e daí o mentor dele, o Camilo, chegou e disse, para lá, que não é assim. Corrige, porque não é isso. Daí ele, na hora, parou mentalmente, pegou um copo d'água sem vontade, fez uma ali para raciocinar e perguntou mentalmente para o mentor dele, mas como é que eu vou fazer isso? Como assim? Ele não entendeu. Não. A gente não erra porque é humano. A gente é humano porque erra. Que a hora que a gente deixar de errar, não vai ser mais humano. Então, dizer que a gente erra porque é humano é justificativa, é desculpa. Então, é, então é E, uma na coisa verdade, Marino, o que que eu percebi, né? Vou compartilhar a minha experiência, assim, e que eu também já trouxe isso aqui para vocês, a necessidade de a gente se tornar uma observadora qualificada da nossa mente. O que que isso exige? Que a gente consiga sair da mente, que daí é nossa consciência, nosso espírito, que está em contato com a espiritualidade, observar ela e poder fazer as boas escolhas. E isso exige exercício. Não é uma coisa que eu tomei conhecimento disso e agora não. É exercício, tem que praticar. O que, de certa forma, eu comecei a fazer, e até pela minha profissão, isso foi necessário, né? A prática disso, claro, mas assim, quando vem essa desconfiança, como o Marino falou, desconfiei de algo, seja do outro, seja de mim mesmo. Veio alguma coisa na minha mente, para a gente vigiar isso do orgulho, da inveja, do egoísmo, ok, veio esse pensamento, e agora? Esse pensamento, o que eu tive que ir fazendo com os anos? Vou comparar ele com a realidade, né? Essa é a maior dificuldade nossa, é o que é real. Bom, a realidade é que, bom, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou aqui no grupo de estudo, eu aprendi isso, eu estudei aquilo, daí vem a nossa biblioteca na mente para a gente buscar, né, se a gente tem as informações. Bom, isso é real. Bom, então, essa desconfiança aí não é verdadeira. Entende? Quando a gente precisa desconfiar do nosso próprio pensamento em relação àquilo, a gente tem que conseguir fazer essa comparação com a realidade e com a fantasia que a nossa mente cria. Né? Por isso que ela se chama mente, né? algum outro tem que comentar, perguntas, enfim. Eu aqui me chamou a atenção aqui nessa parte que fala assim, ó, espíritos perversos, invejosos, podem fazer no terreno do mal o que fazem os homens. Então, eu entendi assim que os espíritos eles podem ser perversos e invejosos, assim como nós aqui encarnados, né? E por isso que esses devem estar em guarda. Então, deve estar se cuidando, se policiando. E os espíritos superiores são sempre prudentes e reservados, quando têm de censurar. Nada de mal dizem. Então, os espíritos superiores, eles são mais cautelosos do que os espíritos inferiores. Eles sempre só dizem as coisas assim, mas não para nada para fazer o mal de nós, né? Eles advertem cautelosamente. É diferente dos espíritos inferiores.
são caridosos, enfim. Viu que o senhor levantou a mão, aí pode se manifestar, né? Pode vir no grito mesmo, não precisa esperar muito pessoa acabando, daqui a pouco você ganha de mão aí. A questão é, podem os espíritos, por meio de comunicações escritas, inspirar desconfianças infundadas contra certas pessoas e causar dissídios entre amigos? Olha a pergunta que Kardec fez. Na época, o que se usava basicamente era a psicografia, e ela era usada como referência no movimento espírita, que na verdade lá eram sociedades espíritas de estudo, notadamente aquela que Kardec fundou, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Não havia casas espíritas como há hoje no Brasil, de uma organização diferente daquelas, né, que eram só para estudos. Hoje a gente estuda, mas também tem outros fins na sociedade, nas sociedades espíritas e centros espíritas. E hoje não recebemos comunicações apenas pela psicografia. Aliás, a minoria nos movimentos espíritas dentro das casas não são psicografias, são psicofonias. Mas a pergunta que Kardec fez é se na época, através da escrita, o espírito podia espalhar discórdia entre amigos. Não falava entre pessoas que não se gostavam, mas entre amigos. Então, há um meio que os espíritos utilizam, que é esse: separar, dividir para conquistar. É uma técnica até de guerra. As trevas são organizadas, quando elas querem combater alguma coisa e sempre se voltam contra o bem, elas aplicam esse método, a divisão. E aí espalham mentiras. E hoje elas são mais espalhadas pela psicofonia e também pela intuição. E como fazer a análise a respeito dessas questões? Eu sempre observo a mim mesmo, como a gente reage diante de uma, entre aspas, informação recebida de alguém a respeito de uma pessoa que a gente admira, que a gente gosta, que tem prazer de conviver. Num primeiro momento a pessoa se choca e depois tende a criar uma prevenção em relação àquela pessoa. Já não tem mais os mesmos sentimentos quando se aproxima dela, fica com o pé atrás, com receio. E o Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre isto. Nós percebemos que na publicação das obras, essa que estamos estudando é a segunda. Ela veio antes do Evangelho, o Evangelho vem depois. E Kardec pergunta lá se... Aliás, ele faz uma observação, né, que se deve ou não expor publicamente o erro de alguém. Eu estou falando com as minhas palavras, com as minhas ideias da interpretação do texto que eu li, que eu não tenho ele em mãos agora. E o texto diz que quando o prejuízo gerado pelo equívoco da pessoa só diz respeito a ela mesma, o nosso dever é procurá-la em particular e expor o nosso ponto de vista para tentar ajudá-la, nunca no sentido de tentar jogá-la para baixo. Porque o texto fala aqui, como é que ele diz aqui, os invejosos, perversos e invejosos. Aí voltando, o que é perverso? Perverso é quem gosta de fazer o mal, que são os espíritos das trevas. Mas tem também os encarnados da mesma espécie. Porque o que são espíritos? São as almas que desencarnaram, que deixaram o corpo físico e agora estão no plano espiritual. Então existem lá e existem aqui. Invejosos começam a observar a evolução do outro e se sentem diminuídos porque não conseguem fazer o mesmo progresso. E aí, numa falsa ilusão de que rebaixando o outro, pelo menos se iguala, ele não é melhor do que eu, começa a espalhar discórdia para dividir. E as pessoas que recebem essas informações têm que tomar cuidado. O Evangelho, como eu estava dizendo, diz que se o mal for gerado só para quem assim está, segundo a nossa observação, agindo errado, procurá-lo em particular e procurar orientá-lo. Mas se o mal que aquela pessoa faz repercute num prejuízo à sociedade como um todo,
ou a um grupo, como por exemplo uma casa espírita, ou a um grupo de trabalho, ou sei lá, qualquer organização aí em que a pessoa esteja inserida, aí sim tornar público. Porque não falar é ser omisso, é ser conivente. Mas usar esse critério. E aqui adiante fala: desconfiai também de vós mesmos e das vossas próprias prevenções. O que isso quer dizer? Porque muitas vezes nós somos os invejosos. E nós já temos uma prevenção oculta. Basta alguém fomentar ainda mais essa nossa prevenção, que aí nós criamos um argumento para fazer uso dela e ter uma prevenção em relação àquela pessoa. E quando vem dos espíritos, isso tem que tomar um cuidado bem grande. A Maristela falou que os espíritos têm também as mesmas orientações nossas. Na verdade, eles têm muito mais do que nós, porque eles recebem diretamente dos seus mentores. Eles sabem que é o seu mentor. Não é um intermediário que está dizendo. E nós, encarnados, quando recebemos estas informações vindas dos espíritos, ou na minoria dos casos é através de nós mesmos, na condição de médium, mas mesmo assim não temos a certeza se é aquele espírito que está se manifestando ou outro que tenta mistificar, ou, na maioria dos casos, através de médiums. E aí fica a dúvida, é verdadeiro ou não? Já o espírito não, ele está vendo, ele não tem desculpa para dizer que não está sendo orientado. Mas tanto uns quanto os outros somos orientados a respeito de como melhor agir. Outra coisa, a linguagem própria a semear discórdia é o que eles usam, e a desconfiança é sempre obra de um mau espírito, qualquer que seja o nome que se adorne. Porque ele pode vir dizendo que é um espírito luminar que nós admiramos, no Brasil, notadamente Bezerra de Menezes. Agora alguém está dizendo aí que até recebe Chico Xavier. Olha, receber Chico Xavier, ele já escreveu o suficiente para que nós aprendamos. Acho que não tem necessidade de ele vir fazer mais nenhuma comunicação. Então tem que ficar sempre com o pé atrás. E se houver qualquer ideia de discórdia, de separação, pior ainda. Aí sim que é melhor usar, sempre é bom usar a recomendação de Erasto, né? Melhor negar 10 verdades a aceitar uma mentira, porque a verdade se impõe. Agora há pouco eu estava lendo aqui aquela história, quem foi Chico Xavier, a reencarnação de quem? Que eu penso em que discussão tola. Que importa quem ele tinha sido na encarnação anterior? O que importa é o que ele fez agora, o que ele nos deixou. Isso é mais importante. E que se nós possamos seguir o exemplo dele, o seu critério, ele nunca criticou ninguém assim de forma destrutiva. Quando fez algumas observações foi de forma construtiva e mesmo assim foi perseguido. Então, acho que vamos dar continuidade, ler a questão número 18, a 18ª. Quem ficou com algum comentário sobre 17, aí agora já comenta junto com a 18 ali, para nós dar continuidade. Pode ler para nós, Gustavo, a 18ª questão? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim. 18º. Pela facilidade com que os maus espíritos se intrometem nas comunicações, parece legítimo concluir-se que nunca estaremos certos de ter a verdade? Não é assim, pois que tendes um juízo para as apreciar. Pela leitura de uma carta, sabeis perfeitamente reconhecer se foi um tipo sem educação ou um homem bem educado, um nécio ou um sábio que a escreveu. Por que não podereis conseguir isso quando são os espíritos que vos escrevem? Ao receberdes uma carta de um amigo ausente, e é o que vos assegura que ela provém dele. A caligrafia, direis.
mas não há falsários que imitam todas as caligrafias, tratantes que podem conhecer os vossos negócios. Entretanto, há sinais que não vos permitirão qualquer equívoco. O mesmo sucede com relação aos espíritos. Figurai, pois, que é um amigo que vos escreve ou que ledes a obra de um escritor, e julgai pelos mesmos processos. Então, aí nós temos mais uma questão aqui para nós comentar. Alguém quer começar a colocar seu entendimento, o que achou de interessante agora nessa questão? Antônia, pode falar. Eu achei muito interessante essa questão, e ainda queria colocar uma coisinha sobre a outra, que eu não sei se é relevante, mas eu acho que sim, que é na questão anterior, é o médium, né? O médium saber, como é que eu vou dizer, selecionar o que o espírito diz, ter conhecimento, ter uma educação mediúnica, estudar para saber filtrar quando é um mau espírito, o que vai dizer para as pessoas, porque eu acho que isso é muito importante. E nessa outra, eu acho que eles fazem isso mesmo, porque aquilo que nós somos hoje aqui, nós vamos ser lá no plano espiritual. Nós não podemos mudar, nós vamos mudar através do nosso aprendizado lá também, eu acho. Então, acho muito importante isso. Certeza, é isso mesmo. Já que a Vanessa, o Gustavo ali, fez a leitura, pode comentar para nós, a Tonica, tá? Vamos diversificar as falas aqui, porque eu já falei demais do meu tamanho hoje. Eu acho que ela está bem esclarecedora, essa 18ª. Ela explica que a gente deve estar sempre atento, observando qual é a comunicação, qual é a mensagem, e também não deixar se enganar, que a gente é muito comum, a gente no cotidiano, às vezes, né, tem tantos golpistas, então também pelos desencarnados, a gente tem que estar atento e consciente sempre, vigilante. Eu achei assim que ela está bem esclarecedora. Já que Pouso levantou a mão, pode falar. Desde que nós começamos, assim, essa parte aqui, acho que até foi falado dos encontros, que parece, assim, que, então, sempre que houver um contato com os espíritos, a gente vai ficar preocupado e desconfiado, né, que está sendo, não é verdade, que é uma mentira, que está falando, está enganando, e acho que essa questão aqui, ela justamente esclarece isso, né, ele está dizendo ali que Kardec está perguntando, né, que então tudo isso que a gente viu, eu entendi assim, a gente pode concluir que nunca vai ser verdade, e aí ele diz que não, ele responde que não, né, que não é assim, não é bem assim, porque chegou um momento ali que eu acho que até a gente teve uma conversa, que parece então que sempre que houver essas manifestações, sempre vai ser uma mentira. Claro que a gente sabe que não, mas todo o estudo parece que vai levando para esse lado, assim, né? Tu tem que estar sempre vigilante. E aqui parece que trouxe um alento, assim, foi isso que eu achei interessante. Eu já tenho assim, como eu não tenho contato com o outro lado, espíritas ou mensagem assim, eu tenho mais contato com nós aqui mesmo vivos. Nem eu. Eu filtro daí, né? Não é porque eu recebi uma mensagem ou algo, uma fala de alguém que eu vou sair divulgando também. Daí tem que botar uma vírgula, um ponto de exclamação, de interrogação, né? E saber notícias sobre aquilo ali, tentar dar uma analisada, pesquisar muitas coisas, é para mais ouvir mesmo.
e a gente tirar algumas conclusões. Eu acho assim, né? A minha experiência aqui com os vivos. Não sei se consegui ajudar alguém aí. Parece que a experiência com os vivos é que vai nos preparar, né, para quando chegar no mundo espiritual. Que isso também, para mim, como leiga, e como uma pessoa que só tem contato com vivos, né, é uma surpresa, assim, porque a gente tem assim, culturalmente, que quando se passar para outra vida, é tudo muito lindo, muito que só tem anjo, que só tem, né, e esse estudo traz justamente que não, que a gente vai continuar com os mesmos defeitos, quer dizer, a gente está aqui para melhorar, né, mas que não é um passe de mágica, né, que é a passagem para outro plano. E isso é muito interessante até para a nossa convivência aqui com os vivos, né? Eu só queria dizer para a Jaque e o Márcio que eles têm bem mais contato com os mortos do que imaginam. Só uma... É o que eu ia falar também, Eliane. Na realidade, Márcio e Jaque, o que eu ouvindo vocês assim, isso na realidade é o mais importante, porque é onde a gente está. Vocês conseguindo se manter firme, né, aqui, a espiritualidade vai ser só a consequência do que vocês estão vivendo e se posicionando aqui. Quando a gente muda de plano, vamos dizer assim, o que na verdade permanece depois? É o ego, é a nossa estrutura que a gente recebeu aqui. Nós chegamos aqui, centelha divina, espíritos puros e ignorantes, nós somos plena consciência. O universo é uma consciência maior e nós somos centelhas dele. O que nos deixa preso? E por quem que nós somos auxiliados? Por aqueles que ainda estão e ainda têm essas informações, porque quem tem informação, quem cria conceito, quem cria nome, é o homem, é o ego, é ele, e ele não é ruim, tá? A questão, ele fica ruim quando ele se torna uma estrutura disfuncional na nossa vida. Um ego funcional, estruturado, ele é uma ferramenta de potência, de toda a nossa criatividade, toda a nossa habilidade, e inclusive a serviço da espiritualidade, porque a espiritualidade daí vai utilizar essa ferramenta necessária. Se tu é luz, se tu nasce luz, como que a luz vai ver a luz? Não tem como a luz ver a luz, se ela não encarnar nesse corpo aqui e se estruturar através de um ego. Só que o nosso ego, muitas vezes, ele se estrutura, o quê? Em ambientes que também não estão tão preparados assim, né? Por isso que a gente precisa honrar e agradecer os que vieram antes, porque eles deram o máximo que puderam, mas a gente precisa saber selecionar o que foi funcional na nossa criação, na nossa formação da nossa mente, e o que é disfuncional, para poder o quê? Honrar e agradecer. Nós vamos honrar a eles o quê? Nos estruturando emocionalmente muito melhor do que eles, né? E até admirando eles, porque olha o que eles conseguiram fazer numa época que eles não tinham a informação que a gente tem hoje. Só que o vigiar ia cuidar com essas informações para quê? Para esse ego que é como se fosse o mar que se transforma numa onda e a gente acha que é uma ondinha separada, né? Mas todos nós fazemos parte da mesma onda. Então, lembrar sempre de onde a gente vem, a nossa origem, isso é o mais importante. Então, não importa, eu também sou uma pessoa que eu não sinto nada, não vejo, não ouço, nada. O que é a intuição, né? É essa coisa, essa percepção, quando vocês falam, essa percepção, eu avalio a informação que vem, vocês já estão fazendo o que precisa ser feito, tanto aqui, sabe só qual é o exercício que eu sempre faço quando eu estou em dúvida numa situação, ou quando alguém me pergunta alguma situação, é o seguinte: e se você fosse cego? Nós não temos nenhum deficiente visual aqui, né? Mas se nós tivéssemos, ele ia saber se ele está falando, quem está falando? É o Marino que está encarnado aqui, ou a Maristela, será que está encarnada? Não estou vendo, entende? Então, assim, imagine isso perante tudo na vida, que daí o resto vai ser consequência. Eu sou um... Bem, algumas observações. Essa questão da dúvida, Kardec conclui na sua pergunta: parece legítimo concluir-se que nunca estaremos certos de ter a verdade? E a Jaqueline até abordou essa questão. E nós já falamos sobre isso aqui. E eu volto a frisar, Erasto. Mas tem algumas observações. O que é esse livro que nós estamos estudando? Livro dos Médiuns.
É um manual para o médium fazer uso, para aquelas pessoas que estão integradas no movimento espírita e que participam dos grupos mediúnicos, ou aquelas que simplesmente lemos as obras mediúnicas ou ditas mediúnicas, para fazer a avaliação. Porque não é só o médium, não são só as pessoas que estão no grupo mediúnico que têm que fazer isso. Todos nós, independentemente de sermos espíritas ou não, termos um critério na avaliação do que lemos. Senão a gente vai perder tempo e ainda por cima nos prejudicar com informações equivocadas. Eu me lembrei de um fato interessante. Um piloto de avião sabe pilotar um avião? Um copiloto sabe se conduzir no voo? É uma pergunta retórica, porque ninguém é aceito nessa profissão se não souber fazer aquilo para que é contratado. E, no entanto, a gente sabe que eles fazem um checklist, até procurei aqui o nome, checklist de decolagem. Eles leem todo o texto, orientando do que fazer. E tinha uma coisa que eu não sabia, que acabei de aprender agora, ainda fazem um briefing de decolagem. Ou seja, eles fazem uma discussão verbal entre eles, crucial como a decolagem e a fase inicial de voo serão conduzidas, incluindo procedimentos de emergência para aquela pista específica, velocidade de decisão como VI, VR e a rota de saída. Olha só, eles têm isso de memória, mas quando a gente começa a utilizar o processo como dirigir um carro, que já a gente não pensa mais no que fazer, a pessoa pode cometer um erro, e para não cometer erro eles fazem essa leitura, o checklist e esse briefing, para ter certeza absoluta. Então mesmo nós, que estamos no movimento espírita já há algum tempo e que aprendemos, não podemos descuidar de fazer essas revisões, essas leituras frequentes, participar de grupos de estudo para reforçar, para ter isso já gravado de uma forma a não cometer equívoco. Porque uma pergunta que se deve fazer, queremos a verdade? A pessoa quer a verdade? Antes falou nos preconceitos ou ideias preconcebidas, porque nós somos apaixonados por certas ideias e o Espírito sabe disso, ele nos sonda. O que ele quer ouvir? O que ele quer saber de fato? Ou será que ele quer manter uma ideia preconcebida? E ele pode usar um artifício com linguagens sofistas para nos fortalecer aquele propósito inicial de dar credibilidade à nossa ideia preconcebida. Então ele vem com a mentira que está de acordo com os nossos preconceitos e nós apressadamente aceitamos. E até eu vi um vídeo, acho que foi ontem, na internet, sobre o que as pessoas que sabem e os que as pessoas que não sabem, não sabem. Daí diz assim, aquele que não sabe que não sabe. E o que sabe que não sabe. É interessante isso, porque Sócrates dizia, tudo que sei é que nada sei. Quanto mais a pessoa sabe, mais ela sabe que ela tem por saber ainda. E então ela se protege daquela armadilha de se achar dono da verdade. Quem se acha dono da verdade não se abre a informações divergentes do seu pensamento. E aí, digamos que um grupo acha que está dono da verdade de acordo com o seu pensamento, reforçado por um espírito numa determinada linha de raciocínio, e outro numa linha oposta, nenhum dos dois vai tender a encontrar a verdade, porque cada um vai achar que está com a verdade já, sem necessidade de maiores esclarecimentos. Não podemos ser assim. Nós temos que sempre procurar a verdade, muitas vezes, embora doa, nos cause decepção, porque nós percebemos que até então estávamos em equívocos. E a verdade é relativa, ela vem de acordo com o nosso aprendizado, com a nossa evolução. Aqui diz assim, quanto a essa dúvida, não é assim, pois que tendes um juízo
para as apreciar. E mais adiante, há sinais que não vos permitirão qualquer equívoco. Que sinais são esses? São aqueles característicos do Espírito que a entidade diz ser. Mas nós conhecemos esses sinais? Para fazer essa avaliação, precisamos conhecer. Se é alguém que conviveu conosco quando encarnado, em tese nós conhecemos. Mas se é um espírito que não conviveu conosco, por exemplo, Bezerra de Menezes, que é bem citado, e eu sempre cito, nós conhecemos o pensamento de Bezerra, lemos todas as obras já que deram, cuja credibilidade a própria Federação Espírita deu a seu respeito, notadamente as psicografadas por Divaldo Pereira Franco, por Chico Xavier, que falam sobre ele. Nós conhecemos tudo. Então, se nós não conhecemos, é difícil. Agora, quando nós lemos o suficiente para entendermos o modo como ele se expressa, o modo como ele se refere a certas situações, o seu hábito de trazer para nós informações novas, então nós seremos capazes de avaliar se de fato é dele ou não. Agora, se é de um espírito que nós não conhecemos, aí fica difícil, é preciso socorrer de alguém que conheça. E sempre é complicado. Se nós vamos, eu vou me basear na Bíblia, e mesmo no Evangelho, quando nós olhamos lá, bem-aventurados os que sofrem, aí nos vem Celestino Severino, ou Severino Celestino, não sei qual é a ordem do nome dele, dizendo que na verdade lá nos originais não é bem-aventurados, é avante, na tradução correta que seria. Porque não existe bem-aventurança naquele que, por exemplo, sofre desgraças. Mas avante seria um chamamento de Jesus para nos mantermos sempre com coragem de prosseguir, apesar das adversidades. Então, se mesmo a Bíblia e se mesmo algumas obras que nós recebemos vinda dos Espíritos estão baseados nela e não estão exatamente de acordo com os originais, segundo o Severino Celestino, né? Porque ele foi buscar no grego lá no Vaticano, que é de onde vêm as obras que estão na Bíblia e que também fazem parte do movimento espírita. Não são exatamente corretas, então tem que ter muito cuidado nas nossas avaliações. Mas o conteúdo, no final, é o mesmo, não depreciando o que está posto lá na bem-aventurança, que é o ânimo de se manter firme. E quanto, voltando aqui ao nosso tópico, que é os espíritos, é ter todo esse cuidado. Eu vou ter 100% de certeza quando eu conhecer os originais ou o modo de expressar do espírito. E por essas razões de dúvida mesmo, Kardec não entrou nas questões polêmicas. Nós formos analisar as obras basilares da doutrina espírita, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, ele entra nas questões já aceitas por todo o movimento cristão do planeta. Porque, até eu digo do planeta, certamente cristão é do nosso planeta, porque ali é a questão da moral, é a questão do amor ao próximo e a Deus, o perdão das ofensas, que são o fundamento, que é o que nós precisamos seguir. Já temos matéria suficiente. Por isso eu sempre friso que conhecer é sempre bom e é a nossa busca permanente, mas não devemos ficar ansiosos por novidades quando ainda não conhecemos o que está aí posto já e confirmado como verdade. Alguém mais tem alguma observação? Sobre isso que o seu Wilson estava falando, de quando a gente conhece, né, a gente sabe pelo que a pessoa falava, enfim, mas eu penso que mesmo que a gente não conheça, se semear discórdia ou desconfiança ou alguma coisa, não é um bom espírito, né? Eu acho que dá para a gente tirar essa lição, né? Seja qual for a pessoa, encarnada ou desencarnado, mas que tiver semeando discórdias, né, intrigando as pessoas, que é isso que a questão anterior também fala, eu acho que ele não é um bom espírito, né? Essa orientação que nós vimos há poucos itens atrás, há pouco estudos atrás, que
O principal é o conteúdo, não a identidade. Claro, a gente está estudando sobre a identidade, mas o que realmente para nós interessa, o mais importante é o conteúdo do que a identidade, porque basta é que a maioria nem se identifica, porque o que interessa é o conteúdo, a análise do conteúdo. E daí, como foi colocado, essa questão aqui da desconfiança, de achar que nada é, não sei o quê, isso aí é uma questão que acontece com todo estudante. A gente ouve de pessoa que tirou o curso de medicina, eles falam numa síndrome do terceiro ano. Eles começam a estudar as doenças e, dali a pouco, eles começam tudo a adoecer. E eles começam a focar, daí, ter conhecimento das doenças e dos sintomas, e daí qualquer sintomazinho semelhante ele já acha que está com aquela doença. O estudante de medicina diz que tenha, mas que é do terceiro ano, que é a época que eles começam a estudar essa questão. Então, nós também é a síndrome do estudante da mediunidade, que dali a pouco parece que tudo é. Mas daí a gente vai se aprofundando e depois vai ver que não, é uma questão que a gente está tomando conhecimento e, digamos, daí como a gente está estudando os cuidados que tem que ter. Digamos, se a gente fosse começar a estudar os cuidados da segurança no uso de redes sociais na internet. Daqui a pouco, tudo que a gente recebe parece que já é, porque a gente está focado naquele detalhe ali. Então, daqui a pouco dá uma insegurança que parece que nada é certo, nada é bom, nada é não sei o quê, tudo pode ser. Então, é depois aquela questão, daqui a pouco a gente acha o ponto de equilíbrio de separar o bom e de ver cada coisa tem a sua utilidade e toda ela pode ser usada de forma adequada ou inadequada. A questão do checklist, aquele do voo, teria que ser um checklist de todos os voos que dá numa reunião mediúnica. Tinha que ter um checklist antes, um depois. A Antônia falou ali a questão do médium também. Faz parte até da análise. Às vezes, na hora da comunicação, hoje, pensando numa reunião mediúnica, até não é conforme o caso de não transmitir a comunicação, porque aquela comunicação, na maioria das vezes, ela foi permitido para que aquele espírito seja orientado. Então, mas ele pode ou transmitir até antes do que ele está sentindo ali, antes dele dar para cá, pode sentir um espírito, eu tenho a impressão que ele está querendo estar com tal intenção. Ele transmitir a comunicação com os filtros normal que a gente fala, mas também depois da comunicação dizer, olha, durante a comunicação eu senti tal coisa, e daí tem um grupo ali. Então, o grupo que já passou por um estudo, que já tem uma base, que está ali unido, todos, então, a princípio, todos com aquele objetivo ali, então, colocar a análise. Daí o médium tem que ter o conhecimento. Está sendo analisado aqui a comunicação. Nós não estamos julgando o médium, não estamos julgando o espírito, não, nós estamos julgando, analisando a comunicação em si. Então, daí seria esse checklist, eu acho que e o check-in também de fazer nas reuniões mediúnicas, que nem sempre são feitas, né? Tá. Mas aí eu penso assim, ó, que o médium que tem um pouco de conhecimento, sei lá, ele já doutrina esse espírito. Quando ele vem para se comunicar, o médium já recebe o que ele quer. E aí o médium já tem obrigação de, ó, irmãos, e antes de dar comunicação, já falar, se tu veio com intenção de fazer bagunça, de fazer, eu não vou te dar passagem. Aí eles já vão se acalmando, até porque eles já têm a espiritualidade ali também junto com eles que estão controlando. Porque o médium também não pode receber um espírito, e às vezes, claro, é um espírito que já vem assim, maléfico, sabe? Querer abusar e fazer o que ele quer. Então já tem que doutrinar antes. Ele tem que evitar os excessos.
porque, digamos, se ele é um espírito inferior, ele não vai conseguir, ele vai dar uma mensagem inferior. Só que, claro, tudo tem um limite. Então, evitar os excessos. Isso aí, claro, compete ao médium já fazer esse filtro, como eu disse antes. Tem que filtrar, não deixar exceder. Agora, certo, ele vai transmitir, sim, aquelas certas ideias dele, tudo. Claro que tem que ter todo o cuidado, porque não deixar ele exceder o nível do aceitável, né? Não vai deixar ele bagunçar, como bagunçar uma reunião. Não, daí não. Agora, às vezes ele transmitiu o que ele está pensando. Ah, não é o bom, não é. Só que é o que ele está sentindo. E, digamos, o orientador, aquele que está dirigindo a reunião e tudo, às vezes ele precisa saber o que ele está pensando para poder orientá-lo. Antônia, pode falar. Pois é, eu estava ouvindo e pensando como foi lido, a colega leu lá no Evangelho sobre os falsos profetas. Nós temos que ter esse cuidado também, não acreditar, né, em tudo que a gente ouve, tudo que se diz. Por exemplo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier. Eu não sei dizer assim que fulano Chico Xavier se manifestou em determinado médium. Então, assim, essas coisas a gente também tem que saber selecionar, né? Para não acreditar em tudo que é dito, porque os falsos profetas também estão por aí, profetizando ou se dizendo passar por determinados espíritos maravilhosos que aqui passaram, estão aí nos apoiando em todos os momentos nessa nossa vida aqui. É por aí, temos essa orientação de não acreditar em tudo, mas também não duvidar de tudo também. É análise. Então, por quê? Temos a razão, o que começou a questão aqui, a número 18, dizer que nós temos tendes o juízo para apreciá-lo. Então, vamos usar desse juízo? Então, porque às vezes vem e diz o que a gente quer ouvir, daí o juízo vai para deixar o juízo de lado. Ele está dizendo que é correto ou o que eu quero ouvir? É o que me satisfaz o meu ego. Então, esses cuidados, não vão desconfiar de tudo, né? Aceitar de tudo, assim, vão analisar. Análise é para isso. Assim como quando nós recebemos uma ligação pelo telefone do encarnado, seja amigo, seja alguém, seja quem for, a gente faz a mínima análise para ver se realmente é a pessoa que está falando conosco, se vem dela mesmo aquilo. E, além disso, o principal é qual é a utilidade daquilo. Vamos passar nas peneirinhas. Marino, sabe que, ouvindo assim, né, e fazendo uma avaliação do nosso estudo hoje, me veio algo assim de que a gente precisa também olhar mais para o momento que a gente está, né? Que a gente está saindo de um mundo de provas e expiações e indo para um mundo de regeneração. E o que é para imperar, né? O que é para se manter? Um mundo onde impera só o amor. Então, a gente precisa também olhar para dentro da gente e ver o quanto a gente está conectada com esse amor. Aqui, simbolicamente, a gente criou um conceito, mas que ele serve que o amor representa um coração, o coração está ligado ao nosso coração. Mas a gente não pode também esquecer que o nosso coração, ele é 60 vezes maior em energia, em sistema neural, do que a nossa mente. Então, assim, a importância do estudo para nos manter vigilantes, mas também acho que chegou o momento da gente começar a olhar o que a gente está colocando em prática na nossa vida. E não é o amor só pelo outro, não é só na caridade, é o quanto nós estamos conectadas e sintonizadas com o universo, com a natureza, porque isso é o amor, né? Não é a questão assim, nós somos uma parte, uma centelha divina. Eu sou Deus? Não, Deus sou eu. E está na hora da gente começar a entender e viver e sentir isso. Então, na dúvida também, sempre se conectar com essa energia do amor. Ela é mais forte, ela está em tudo.
Então, assim, o quanto nós estamos também nos permitindo nos conectar e sentir o amor na nossa vida, nas coisas mais simples do dia a dia, seja no outro, né, no nosso irmão, naquele que aparece, todas as experiências que chegam na nossa vida são necessárias para o nosso aprendizado, e são espelhos. E enquanto a gente não aprender com aquela experiência, ela vai se repetir na nossa vida, quantas vezes for necessário, nessa vida ou em outra. Por isso a gente precisa reencarnar, porque a gente não aprendeu tudo na primeira vez. Ah, é impossível aprender tudo. Desculpa que a gente arruma para não assumir a responsabilidade que a gente tem quando a gente está aqui, porque a gente só pode evoluir estando aqui, né, encarnado aqui. Então, assim, nos conectar com as coisas simples, isso sim nos mantém numa vibração alta, no nosso coração, que tem toda essa energia e vibração alta, e vai nos proteger de tudo, porque viver e sentir o amor, quando a gente sente isso e vê o quanto isso é grandioso, é maior que tudo, né? Isso, assim, é divino esse sentimento, e daí, sim, a partir disso, a gente vai saber, sim, fazer boas escolhas na nossa vida. Cristo nos deixou esse resumo: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, amar ao próximo, como também a nós mesmos. Então, amar ele como a nós e amar como também a nós mesmos. Então, amar a Deus, ao próximo, e assim, esse é o objetivo. Quando nós conseguir chegar, aí nós seguimos o Cristo. Aí está resumida toda a lei e todos os profetas. Então, o resto tudo é desdobramento disso. O que nós estudamos aqui, o que a gente procura entender, o que a gente estuda em Evangelho, em tudo, tudo é desdobramento desse ensino. Então, e essa é o que nós estamos buscando. Então, buscando esse equilíbrio, porque às vezes a gente ama mais assim, dali a pouco a gente já acha que tem que amar mais próximo, dali a pouco a gente já coloca uma fé e já é só se elevar a Deus e o próximo que está ali do nosso lado a gente já não vê a necessidade. Então, vamos indo, daqui a pouco nós estamos usando adequadamente o equilíbrio entre desse ensinamento Cristo. E do nosso horário, nós temos que, então, já nos prepararmos, elevarmos, a fazer a nossa prece, seja de radiação, de harmonização para continuar a nossa semana. E vamos pedir, então, para a Sirlene fazer a prece de encerramento do nosso encontro de hoje e ter radiação para aqueles que precisem ter uma energia a mais nesse momento. Ela, por sem ali, está com algum problema. Já que Pozo pode fazer a prece de encerramento para nós? Posso. Então, nesse dia, nesse domingo maravilhoso, sol, tempo agradável, gostaríamos de pedir permissão aos espíritos superiores, à espiritualidade amiga, para agradecer mais esse dia de encontro do nosso grupo e pedir também por aqueles amigos, aqueles irmãos que não puderam participar do nosso encontro virtual, mas que, unidos pela força do amor, do carinho, da amizade, se encontram conectados conosco nesse momento. Pedir também aos nossos familiares, amigos, que nesse momento enfrentam as provas do mundo, como doenças, desequilíbrios mentais, dificuldades de toda ordem,
dificuldades familiares, dificuldades financeiras, dificuldades do mundo terreno, enfim, gostaríamos de pedir a intervenção do nosso amado Cristo e de toda a espiritualidade amiga para que encaminhe da melhor forma todas estas situações vividas neste plano, que nos levarão à melhoria das nossas dificuldades e a nossa melhoria como seres humanos, como pessoas ligadas ao Divino Mestre. Então, declaramos encerrada a reunião do nosso grupo da mediunidade neste domingo. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado pela presença de todos. Que seja, bom domingo. Obrigado, bom domingo. Bom domingo a todos, paz, saúde. Já que falou em Tudo de sol, bom. aqui tá uma chuva. Aqui tá bonito. Aqui uma chuva, o som do mar tá aqui dentro de casa quase, de tão alto que tá assim. Deus Mas, é aqui tá. mas tá um dia ótimo também. maravilhoso. Isso aí. Coisa boa. Tchau, gente. Bom domingo. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. semana.